Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora e o nosso foco vai para os Estados Unidos, onde estão acontecendo uma série de eventos essa semana. Inclusive ontem, o presidente Donald Trump anunciou a possibilidade da demissão de cerca de 3.000 funcionários que atuam no governo federal. E na questão da imigração também o cerco vai se afilando e as pessoas ali sem documentos se viram como pode. É uma situação, é a realidade hoje da imigração nos Estados Unidos. E um programa muito especial. E para a gente alinhar esse assunto lá nos Estados Unidos, já está o Silvio de Souza, ele é o CEO do jornal Brazilian Press, um dos jornais mais importantes do estado de New Jersey, que fala sobre os imigrantes, claro, todos os eventos com autoridades americanas, brasileiras. Você já está vendo aí o Silvio, que já está ao vivo. Silvio de Souza, bem-vindo ao Mundo Afora. Tudo bem por aí, meu amigo? Que local que você está nesse momento? Bom dia, Walter. Eu estou no meu quintal, estou no fundo do quintal da minha casa nesse momento, em New Jersey. Muito arborizado, bonito é a área onde você mora. E para somar as nossas colocações, as opiniões, as avaliações dos assuntos de hoje, nós convidamos o Evandro Migotti. Ele é cientista político e ele morou nos Estados Unidos, trabalhou na primeira campanha do presidente Barack Obama, hoje está no Brasil e aqui nos nossos estúdios. Evandro Migotti, bem-vindo ao Mundo Afora. Tudo bem com você? Boa tarde, Walter. Boa tarde ao pessoal de casa. É um grande prazer estar aqui novamente. Pois é, o Silvio lá nos Estados Unidos aguardando aqui no estúdio do Evandro Migotti, você aí acompanhando o Mundo Afora, muitas informações e a gente começa agora e com o seu prestígio. O Mundo Afora está no ar e você é o nosso convidado. Vamos nessa? Vamos lá direto para lá New Jersey, onde está o nosso convidado especial, Silvio de Souza. Ele comanda o jornal Brazilian Press, um dos jornais mais importantes da comunidade brasileira. Silvio, vamos direto ao ponto e as pessoas querem saber, as famílias, todos os olhos, todas as atenções estão voltadas hoje para os Estados Unidos, a questão de imigração. Meu amigo, como é que está a situação hoje? Newark é uma cidade que tem um foco muito grande de brasileiros, então o ICE fez algumas visitas, o ICE é a Polícia de Imigração, enfim, qual a sua ótica, qual a sua avaliação nesse exato momento? Walter, rapaz, a situação está um pouco delicada. Está um pouco delicada porque a imigração, ela está fazendo batidas assim que ninguém jamais esperava. O Donald Trump prometeu que ia fazer e está fazendo, acho que mais do que ele prometeu, entendeu? Estão fazendo paradas assim, supermercado, essa semana mesmo em Edison, New Jersey, aqui a cerca de uns 30 minutos de Newark, fizeram uma batida lá num supermercado e prenderam 15 pessoas. Recebi também uma notícia de um rapaz que passou para mim, tá, Silvio, olha o que aconteceu comigo essa semana. Ele estava dirigindo no estado lá de Geórgia para Flórida. E ele falou o seguinte, uma coisa inusitada, ele estava indo, veio um carro da polícia, sentido a ele, e do nada, a polícia retornou, fez um U-turn e foi atrás dele e parou. Ele falou, mas eu não estava fazendo nada de errado, eu não estava em alta velocidade, eu não entendi essa parada. Ele virou, parou e me pegou. Eu não tenho documento, eu só tenho a carteira de motorista de New Jersey, que ele falou que tinha a carteira de motorista de New Jersey,
E pararam ele, e ele falou assim, olha, você é deportado agora. Por algum motivo, o cara olhou, ficou com dó dele e tal, e viu que não tinha nenhum recorde, nada dele, a polícia deixou ele embora. Mas, normalmente, quando a polícia para, e teve uns outros dois, que foi o contrário, parou, 3, um tinha documento, foi liberado, e os outros 2 foram levados pelo ICE. Entendeu? Então está tendo vários casos assim estranhos, mas ninguém sabe. Vai depender de quem o cara pegar. A polícia pegou, depende daquele policial daquele dia, como é que estiver o clima dele, como é que estiver o coração dele. Se eles cismarem de ligar para o ICE, liga e estão deportando. Ouvi vários relatos, até de escola em Canérica, que chegaram lá na escola e pegaram algumas crianças que estavam atrás dos pais e não achavam, mas acharam as crianças e através das crianças na escola, pegaram os pais. Entendeu? Então, tá meio complicado, muita gente com medo, tem muita gente com medo e tá feio o negócio aqui. O comércio tá bem caindo, casas para alugar já tá sobrando. Por exemplo, eu tenho um prédiozinho lá, eu já tenho 7 anos que eu não sei o que é uma sala vaga. Eu já estou com uma sala vaga desde março e já vai mais uma, vai desocupar o mês que vem. O pessoal está com medo, não está tendo isso, não está tendo trabalho, não está tendo isso. Então, está meio complicada a situação aqui. Silvio, 2 pontos. Eu estive aí nos Estados Unidos agora, o mês de junho de 2025, e eu conversei com uma advogada de imigração aí em Newark, e ela foi muito precisa. Ela disse o seguinte, quando o ICE, a polícia, parar e você não estiver cometendo nenhuma infração, a pergunta que se faz é o seguinte, por qual motivo eu estou sendo parado? E segundo ela, a polícia não tem autorização de, ou seja, deportar ou prender aquela pessoa se ela não apresenta alguma situação comprometedora, ou seja, se ela não esteja completando alguma infração. Mas aí eu pergunto, o medo do imigrante, principalmente esse que você colocou, sem documentos, ele não vai ter reação. Claro, ele sabe que ele está sem documento, então jamais ele vai fazer essa pergunta. No segundo ponto que você colocou de imóveis, eu recebi hoje uma informação da Flórida que muitos imigrantes que compraram casas, muitos hispânicos, eles estão vendendo as casas e deixando o estado da Flórida devido à perseguição, devido à situação cada vez mais complexa lá na questão dessa perseguição do ICE. Então, é muito criteriosa a situação, viu, Silvio? Isso traz uma intranquilidade, inclusive, pessoas que estão indo para os Estados Unidos estão preocupadas, porque fala-se, eu passei pela imigração do Aeroporto Internacional de Nova York, o John Kennedy, tudo bem, mas tem pessoas que alegam que eles seguram, pedem redes sociais e está criando um certo terrorismo psicológico para quem chega no país. Quer dizer, é uma situação preocupante, não é verdade, Silvio? É verdade, é verdade. É aquilo que eu falei antes. É de acordo com o cara que você pegou na imigração. Tem gente que está tudo certinho, tudo, e eles querem de alguma forma tentar tirar alguma coisa sua. E se você está com algum rabinho preso, você acaba se entregando, entendeu? E é aquilo que depende do cara. Não é todos agentes de imigração que fazem isso. Mas se pegou um cara de mau humor hoje, o cara está afim de arranjar encrenca, eles arranjam e pegam e mandam embora mesmo. Agora, esse outro lance da polícia que você falou aí, que a advogada falou, é assim e não é assim, não. Você sabe que polícia é polícia em qualquer lugar do mundo. Se eles cismarem, eles arranjam alguma coisa para você, e se não tiver, eles falam. Falam que tem, pronto, e a sua palavra, você vai para a corte, vai lá para 4. Se pegou um cara de mau humor, infelizmente é isso. Eles fazem o que querem e a gente tem que engolir. Conversando com o Silvio Souza, lá o CEO do jornal Brazilian Press, um dos mais importantes jornais da comunidade brasileira no estado de New Jersey. Agora, Silvio, fala um pouco do seu jornal e as manchetes estão sendo favoráveis ou aquela preocupação
de imigrantes. Como é que vocês estão lidando com esses acontecimentos aí no dia a dia, referindo-se à questão da imigração? Walter, eu procuro amenizar a situação, porque já tem muita gente aterrorizando nas redes sociais e falando muitas coisas que não são reais. Pode acontecer alguma coisa assim? Pode. Mas eu tento amenizar a situação, não que eu não quero divulgar a coisa como é, mas eu não aterrorizo. Eu coloco a medida do possível lá que dá para a pessoa entender, mas não se amedrontar. Mas está meio complicado, realmente está complicado. Pois é, conversando com o Silvio de Souza. Silvio, eu queria te agradecer. Você tem uma agenda corrida, mas você reservou esse tempinho para conversar com a gente. Te agradeço mesmo, tá? Então, as pessoas que quiserem conhecer o Brazilian Press, coloca lá brasilianpress.com, tem todas as informações referentes à comunidade brasileira. E, como eu falei, é um dos jornais mais bem conceituados e com informações precisas. E muito bom isso, viu, Silvio? Não causar o terrorismo, porque o pessoal já está muito assustado, muito preocupado, e quer dizer, tem que amenizar, dar uma dose, como você colocou, que o leitor entenda, mas não se sente ainda mais ameaçado. Parabéns aí pelo seu trabalho, Silvio. Obrigado, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também aí, mundo afora. Silvio, conversando com o CEO do Brazilian Press, Silvio de Souza. Grande abraço, Silvio. Outro. Fica com Deus. Você também. Pois é, e aqui no estúdio está o Evandro Migotti. Evandro, essa semana o Donald Trump, inclusive uma série de medidas de imigração, e agora o demite, né, essa possibilidade de demissão em massa de pessoas que ele considera que realmente estão lesando o país. Então, quer dizer, outra turbulência entre os funcionários do governo federal, não é isso? Mais uma medida de Donald Trump, uma medida midiática, vamos entender o que está acontecendo. Eles anunciaram que vão ter umas demissões em cerca de 3 mil pessoas, aparentemente até agora já foram 1.350 pessoas que trabalham para o equivalente do Itamaraty, do Departamento de Estado americano. São servidores públicos de carreira, concursaado, que trabalham em várias esferas aonde fazendo funcionar as embaixadas americanas. Então, qual que é o efeito disso? Primeiro, existe uma motivação política. Não tem uma motivação econômica ou de prosperidade, isso é balela, é uma motivação política. Parte do discurso inflamatório de Donald Trump é que existe um Estado por trás do Estado americano, o que eles chamam de Deep State. E esse Estado, ele coordena a vida das pessoas, e Trump prometeu para os seus eleitores que ingenuamente acreditaram que ele existe isso primeiro e que ele consegue desmantelar. Então, ele fazendo essa limpa no Departamento de Estado americano, funciona que são os servidores públicos responsáveis pelo funcionamento das embaixadas americanas, pelo funcionamento do que seria o nosso Itamaraty aqui. Primeiro, diminui a influência dos Estados Unidos, aonde esses países, então, da noite para o dia, você tem enxugar esse corpo de servidores públicos em massa, vai fazer com que processos que estão ocorrendo travem, e também vai dar uma oportunidade para Trump voltar com a sua base, que está furiosa, que está engajada e quer resultados de um fantasma, um bicho-papão que não existe. Ele vai voltar e vai falar assim, olha, eu consegui já tirar quase 3 mil pessoas desse deep state, desse Estado atrás do Estado. Isso ele fala para a sua base. O que acontece com isso? Quando as coisas começarem a travar, vão precisar repopular esses cargos. Então, ele vai conseguir ter mais pessoas alinhadas à sua base ideológica, performando serviços. É um básico exemplo de você chega no Estado, enxuga ele e depois aparelha ele com agentes políticos. Pois é, a gente conversando com o Evandro Migotti, daqui a pouco nós vamos desdobrar mais sobre esse assunto, a questão da imigração, e agora nós vamos lá para New Rochelle. New Rochelle, a gente tem uma comunidade brasileira expressiva,
E você já está vendo aí o Francisco Carvalho, popular Chico, muito querido pela comunidade brasileira. Ele é professor de inglês, também tem uma atividade muito importante lá em New Rochelle. Meu amigo Francisco Carvalho, Chico para nós, popular pelos brasileiros, como é que está New Rochelle nesse sábado, meu amigo? E como é que está a comunidade brasileira por aí? Bem-vindo ao mundo afora. Boa tarde, Walter. Tudo bem? Tudo New bem. Rochelle, então, vai chover mais tarde. E o tempo tá quente, mas não tá tão quente assim. Mas aqui em New Rochelle, a comunidade ainda vê com preocupação essas medidas aí do presidente Trump, né? Com relação tanto aos imigrantes e agora com essa super tarifa aí que ele está aplicando aí, ou vai tentar aplicar no Brasil aí, né? Então, o pessoal está meio preocupado aqui na comunidade. E tanto como ele sempre diz caça às bruxas, né? Que ele se refere aí ao Brasil, ele está fazendo a caça aos imigrantes aqui também, já com a nova prisão da Flórida, em pleno vapor, que ele inaugurou já no ano passado, se não me engano, e disse que, segundo ele, vai ensinar os imigrantes a fugir. Agora, o Francisco, por exemplo, a gente sabe, né? Eu tive aí com você em New Rochelle, a gente esteve em vários pontos onde estão os brasileiros, a gente conversou muito sobre isso. Então, por exemplo, o que eu sinto é o seguinte, que na verdade, o próprio Silvio de Souza acabou de falar, Silvio de Souza que é o CEO do Brazilian Press, gente, é um jornal importantíssimo lá no estado de New Jersey. Enfim, ele disse que um brasileiro foi pego e, de repente, houve até como se diz, um consenso por parte do policial que interpelou, porque ele não tinha documentos, né? E a gente sabe que a polícia está agindo junto com o ICE, interpelando, comunicando o ICE no caso da pessoa não ter documentos. E, por exemplo, então, o que a gente sente é o seguinte, que na verdade é quase que um jogo na loteria. Você pode ser pego, pode ser deportado ou, se houver algum consenso, que é muito difícil, o cara pode ter aquele chamado voto de misericórdia, não é isso? O que, segundo os noticiários sempre dizem, né, é que eles estão buscando pessoas que cometeram crimes, tanto de atravessar a fronteira ilegalmente, quanto qualquer outro crime de algum crime relacionado à justiça penal, né? Mas a gente tem fatos também de pessoas que estão sendo abordadas por ter, talvez, infringido uma lei de trânsito. Então, se você talvez passe no sinal vermelho, ou está com, até mesmo, aqui a gente chama de Easy Pass, que é esse cartão que você passa no rodovia, que faz a velocidade, né? Aí no Brasil é o Simpará, você passa várias vezes e, sem esse cartão e fica com essas multas, essas multas acabam gerando uma penalidade que é a suspensão da carteira. E eles estão buscando essas pessoas também. Então, às vezes, você pensa em crime, né? Pode estar lá, ele só está buscando pessoas que cometeram alguns crimes graves, como estupro, assassinato, assalto, mas não, qualquer lei de trânsito que seja meramente simples, também é caso da polícia parar e estar entrando em acordo com o ICE, né, com a polícia de imigração, para que essas pessoas sejam detidas e deportadas. Então, a comunidade vê com certo medo essa possibilidade de sair de casa. Inclusive, na empresa que eu trabalho, já 2 ou 3 brasileiros pararam de trabalhar, tem uns 2 meses, e disseram que não vão trabalhar porque estão com medo de sair à rua, ou até mesmo estar trabalhando e sofrer
uma, uma busca e apreensão do ICE e serem deportados. Esses que pararam de trabalhar, eles têm algum problema com a corte, né? Que deixaram a fronteira, o juiz deu aquele habeas corpus, né? Foi dado o habeas corpus, porque eles respondem de liberdade, mas eles não voltaram a corte. Então, estão com essa carta de deportação O- a ver com isso. Bom, o que o Francisco está explicando é exatamente para as pessoas assim, que não entendem muito, é o seguinte: muitos imigrantes tiveram uma segunda chance nos Estados Unidos. Foram pegos, receberam uma carta para comparecer na corte, que seria a justiça americana, para estar perante o juiz decidir o caso deles. Então, muitos desses imigrantes pegaram essa carta, tiveram logicamente, esse aviso. O que eles fizeram? Eles mudaram de endereço, ignoraram, simplesmente, quer dizer, não vão ser pegos, pelo menos é o que eles entendiam. E agora, com essa pressão da polícia de imigração, essas pessoas estão sendo abordadas. E agora a situação se complica, porque não tem mais aquela coisa de falar com o juiz, não, é deportação direta. E conversando aqui com o nosso cientista político, que está aqui nos nossos estúdios, Evandro Migotti, então é uma situação de ficar ou correr, porque se a pessoa está no trânsito, ela de repente ela é abordada, está sem documento, então os indocumentados, nesse caso, tem muito brasileiro, gente, tem muita gente nessa situação, então eles vão contar com a sorte. Voltando àquele caso que o representante do Brazilian Press colocou. Quer dizer, houve até um consenso de deixar a pessoa ir embora quando ela poderia ter sido comunicada ao ICE e deportada. Aquele sonho que o brasileiro tem de ir para os Estados Unidos e prosperar, essa época ele está passando por muito medo. Isso quer dizer que vai ser permanente? Não. Donald Trump vai passar. Então as pessoas precisam sobreviver a isso. É claro, a gente tem uma empatia muito grande com essas pessoas. Inclusive eu já tive na pele, então eu nem consigo imaginar o que está passando na cabeça das pessoas. Mas é literalmente uma medida anunciada por um presidente que buscou a reeleição, tentando deixar o povo imigrante se tornar o motivo pelo qual os Estados Unidos não está prosperando. Eles viraram o bode expiatório e a comunidade está sofrendo. A comunidade vai precisar se apoiar, vai precisar manter a calma e vai precisar ter muita esperança para que isso passe logo. O prognóstico não é positivo e isso não traz benefício para os Estados Unidos. Esse é o mais importante. Porque no discurso, na narrativa de Trump, isso traz benefício para os americanos. Só que isso não é verdade. A prosperidade e o crescimento econômico dos Estados Unidos, o que transformaram os Estados Unidos naquele sonho que todos os imigrantes têm, é com base nas ondas de imigrantes, que já foram de italianos, irlandeses, alemães, agora o pessoal da América Central, brasileiros. Toda nova onda de imigrante que chega nos Estados Unidos chega para revigorar a economia, para aumentar a inovação, para melhorar o crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, uma hora, essa conta vai chegar. Infelizmente, enquanto essa conta não chega, tem muita gente sofrendo. Pois é, nós vamos conversando também com o Francisco, que está lá, Francisco Carvalho, que está lá nos Estados Unidos. Francisco, fala um pouco, estão perguntando aqui sobre o seu histórico, quanto tempo você está nos Estados Unidos, enfim, passa essas informações que as pessoas que nos acompanham, lembrando que o programa está sendo transmitido também direto para o YouTube, ao vivo no YouTube, você que está aí no YouTube pode nos acompanhar, mas Francisco, fala um pouco aí da tua história, da tua trajetória aí nos Estados Unidos. Bom, Walter, eu falei várias vezes não canso de falar. Eu também atualmente eu estou legal, né? Mas já passei também pela várias
possibilidades que tiveram os outros brasileiros ao chegar aqui. Eu também atravessei a fronteira, também fui pelo México, eu sei quanto é difícil naquela época a travessia, não havia esse cerco migratório que tem hoje em dia, a gente não tinha tanto medo de estar na rua, de trabalhar, mas hoje em dia é preocupante. Eu estou aqui praticamente todos os anos, vai ser mais de 20 anos, voltei para o Brasil, trabalhei ali e recentemente voltei nos Estados Unidos, 4 anos que eu estou aqui agora, e desta vez eu senti, apesar de não, a gente não pode estar falando de correr, o Trump está ameaçando até cidadão americano, foi preso, foi cortado, foi enviado para em El Salvador, aquela máxima. Então, eu me preocupo com os imigrantes, não só os brasileiros, mas todos os outros, como o amigo Migote. Bigode, não é só, são todos, né, de todas as nacionalidades que vieram para cá, a involução. E a gente vê que a grande maioria dos imigrantes tem para trabalhar, para ter uma vida melhor, não para cometer crimes ou para ser contra os americanos. A maioria deles vem para cá para uma vida e até morar aqui, e fazer com que essa nação seja. Mas alguns americanos, a grande maioria também, existe esse preconceito contra mim. Eu não sei de onde vem isso, o tonismo banal deles, porque, como o nosso amigo disse, pura realidade, esse país foi construído por imigrantes de todos os países. Então, eu vejo que uma caça aos imigrantes de uma maneira bruta, de uma maneira que assim, como se fosse ilegal, porque muitos que cometem crime, sim, mas a maioria que vem para cá para se dedicar, e para fazer com que essa nação cresça, não é por aí que abre. Ok, eu conversei com o Francis Carvalho, ele está lá em New Rochelle, né, no estado de Nova York. New Rochelle é uma cidade que tem muitos brasileiros, abriga uma comunidade brasileira muito forte. Francisco, quero te agradecer, obrigado por você disponibilizar seu tempo para falar ao vivo aqui com o Mundo Afora. Você quer deixar abraço? Sei que muitos dos seus familiares estão aqui em Poços de Caldas. Fique à vontade, meu amigo. Deixar um abraço forte para todos. Se eu for falar os nomes aqui, vou pecar em deixar o nome, mas quero deixar um grande abraço a todos, a comunidade está lutando, que pelo menos ajude uns aos outros, porque estão muito por aqui, né? Então, o que a gente puder ajudar, poder levando um pouco, até uma produção ou acompanhamento, uma delegacia, a gente está aí para ajudar. Abraço a todos, muito obrigado. Ok, um abraço para você. Pois é, esse é o programa Mundo Afora, nós estamos aqui no estúdio hoje com o Evandro Migote. Daqui a pouco a gente vai repercutir mais esse assunto, porque a questão de imigração hoje é pauta mundial. E os olhos estão voltados para os Estados Unidos, onde se concentra uma grande comunidade de imigrantes de várias partes do mundo, claro, incluindo os brasileiros. Fique aí que a gente volta daqui a pouco e tem mais informações para você. Até já. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo.
o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Paço das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Bem-vindo ao Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais. Há mais de uma década, nossa equipe de mestres e doutores tem proporcionado tratamentos odontológicos de excelência. Nosso centro cirúrgico de ponta, com médico anestesista e todo o suporte de um hospital, garante a segurança em cada procedimento. No Implar, a ciência se une à excelência para transformar vidas e sorrisos. Junte-se a nós para uma experiência inovadora em tratamentos odontológicos. Pois é, nós estamos aqui, esse é o programa Mundo Afora, ao vivo, a gente sempre está falando com alguém aqui, lá, mas nós vamos falar com uma jornalista também. Hoje está assim, muitos formadores de opinião, vocês estão vendo aí a Elaine Furtado, que realmente é a CEO da revista Linha Aberta, também uma das mais importantes revistas da Flórida, reportagens precisas. Laine, bem-vinda ao Mundo Afora, como sempre, muito bonita. Laine, me diz uma coisa, vamos direto ao ponto. A Flórida é um dos estados que está sendo mais pressionado para a questão de imigração. Você, enquanto jornalista, formadora de opinião, queria ouvir a sua avaliação. Bem-vindo ao Mundo Afora. Muito obrigada, Walter. É muito bom estar participando com vocês aí do programa. E nesse momento, né, que nós estamos vivendo nos Estados Unidos, já se passaram mais de 100 dias do governo Trump e ele realmente trouxe uma política de imigração muito forte e que proíbe realmente, está fazendo um cercamento para que os imigrantes indocumentados voltem aos seus países de origem. No caso da Flórida, nós temos o Ron DeSantis, que tem a mesma política do Trump. Então, ele está aplicando todas as leis que estão sendo implementadas no governo federal e dentro do governo estadual também, como governador da Flórida, ele está fazendo um cerceamento muito grande, com blitz e tipo um caça às bruxas com relação às pessoas que são indocumentadas. Laine, e também a gente viu que houve até um recuo, né, na questão das pessoas que trabalham em lavouras aí na Flórida, porque não tinha pessoas para fazer as colheitas, então os empreendedores desse setor começaram a reclamar e dizendo que iria faltar alimentos nos supermercados, frutas, no caso, legumes, porque eles estavam defasados, a expressão que eles usaram, de pessoas para atuar nas colheitas aí na Flórida, não é isso? Sim, na verdade o empresariado está pressionando o governo para que possa rever algumas das políticas adotadas, porque está havendo falta de mão de obra. Na Flórida não tem tanta questão de falta na área da lavoura, isso é mais
no norte do país, né, no centro-oeste do país, mas aqui na Flórida, na rede hoteleira, que é muito forte, na área de restaurantes. Então, existe um déficit de profissionais dentro dessa área, que são geralmente imigrantes que desenvolvem esse tipo de trabalho, e o Trump parece que vai rever, de alguma forma, essa política, mas o que nós podemos perceber, inclusive com matérias que saíram hoje na mídia americana, é de que ele está querendo trazer para os Estados Unidos pessoas que possam trabalhar legalmente dentro dessa esfera para pressionar um pouco mais e diminuir um pouco mais essa questão da imigração, mas isso, de certa forma, não muda a posição dele de querer fazer com que os indocumentados, que são aqueles que não têm permissão de morar no país, permaneçam nos Estados Unidos. Inclusive o Evandro Migotti, que está aqui no estúdio, Evandro, você tinha inclusive falado sobre isso, né? Sobre essa questão que hoje é uma realidade dentro dos Estados Unidos, né? Depois que o Donald Trump assumiu a presidência do país. Walter, infelizmente era inevitável. Quando você começa um mandato de presidente fazendo deportações em massa e fazendo exatamente o que a Elaine falou, uma caça às bruxas, para tentar reduzir a população que não tem documentação no país, isso inevitavelmente vai impactar o mercado de trabalho. Então, aonde essas pessoas trabalhavam, há vagas de trabalho. Não há outras pessoas para preencher essas vagas de trabalho. O que vai acontecer? Essa mão de obra para fazer esse serviço, então vamos pensar na rede hoteleira. Imagina as camareiras de um hotel como um todo. Se você tinha 1.000 vagas preenchidas por 1.000 pessoas, você deportou 200 delas, hoje você tem 200 vagas em aberto. Você vai precisar pagar mais para ter o mesmo serviço, para conseguir atrair pessoas de outras áreas da economia para prestar esse serviço. E isso se desdobra para o pessoal que trabalha na rede hoteleira, o pessoal que trabalha na construção civil, manutenção de casas. Então tem um efeito cascata. Isso gera inflação. Isso gera um serviço que não é prestado e uma estagnação da economia, porque esses imigrantes que recebem os seus salários, eles gastam em supermercado, posto de gasolina, entretenimento. Então é menos dinheiro girando na economia. Inevitavelmente isso iria acontecer. Ô Laine, chamando a atenção da Laine, que está lá nos acompanhando do Evandro aqui, e você que está em casa, é o seguinte, tem um vídeo que a gente até separou, que foi um confronto lá na Califórnia de pessoas da lavoura contra o ICE. Não sei se o Adriano tem esse vídeo aí, que foi realmente um confronto aí, exatamente esse confronto, e foi assim, uma coisa assim assustadora. Olha só a truculência do ICE. Então aí as pessoas que trabalham na lavoura, quer dizer, houve aí um enfrentamento, discussão, e foi um momento muito, muito importante. Até a Guarda Nacional dos Estados Unidos entrou na questão. Então, Laine, a gente vê, acompanhando daqui, o agravamento da situação, né? Olha, é uma situação bem perigosa, quer dizer, uma falta de pessoas. Essas foram as pessoas detidas, que são presas, a maioria deportada, quer dizer, é uma situação que vem no crescente, não é, Olaine? E a gente preocupa com isso, porque a gente traz essas informações não como um terrorismo psicológico, um sensacionalismo, pelo contrário, são fatos, uma realidade que acontece hoje nos Estados Unidos. E não tem como passar pano, né, não falar sobre, porque é uma realidade e envolve muitos brasileiros. Não é isso, Laine? Sim, com certeza. No Texas, que a área de lavoura é muito grande, né? Você pode ver isso de uma forma presente, mas não existem somente as pessoas que trabalham na agricultura que estão se manifestando. Os estudantes estão manifestando, várias entidades que defendem o imigrante estão se manifestando. E como vocês falaram aí, o efeito cascata é uma realidade. Então, a economia fica fragilizada, o número de empregos aumenta, o número de vagas, mas não tem pessoas para preencher. Então, a qualidade do serviço
deteriorada, né? Então, é um efeito cascata que, economicamente falando, prejudica em várias áreas, em várias estações, a situação dos Estados Unidos. Sem falar na questão do tarifaço, da política internacional e várias outras medidas que o governo Trump está adotando e que estão refletindo diretamente na mesa do consumidor americano. Pois é, nós estamos conversando com a jornalista Laine Furtado, que também é empresária e comanda a revista Linha Aberta, que é um sucesso lá na Flórida, traz informações importantes. Agora, Laine, nessa edição de julho, o que vem aí na Linha Aberta? Quais são os destaques que você pode passar para a gente aqui? Nós temos Emanuele Lousa, que é presidente do Grupo Flamboyant de Goiânia, que está contando o seu trabalho para expandir o mercado na área de moda, na área de empreendedorismo, de empresariado brasileiro dentro do Brasil e também internacionalmente. Nós temos matérias sobre o comportamento das pessoas nas mídias sociais, onde os relacionamentos são muito superficiais, e isso é uma coisa que precisa ser resgatada. Falamos de várias coisas que estão acontecendo dentro da área da política, da economia, da ciência, dos estudos, da tecnologia. Então, a Linha Aberta ela tem um popurrí de informações que faz um retrato do que acontece no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos e localmente, sobre o que pode afetar o brasileiro, não só o brasileiro que mora na Flórida, mas o brasileiro que mora em qualquer parte do mundo. Então, é bastante interessante no nosso site, no Instagram, que é o Linha Aberta Magazine ou linhaaberta.com, você tem a oportunidade de ver o que está acontecendo no mundo de uma forma sintetizada e com um olhar que tem importância para o brasileiro. Pois é, e destacando também os editoriais da Laine, que são muito bons. Você que acessar linhaaberta.com, dê uma olhada nos editoriais, que eu sempre admiro muito. A primeira coisa que eu faço é saber o que a Laine vai falar nessa edição. Parabéns, viu, Laine, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito importante, viu? Laine, eu queria agradecer a sua presença no Mundo Afora, tá? E a gente vai acompanhando aí. Você pode entrar em linhaaberta.com, ver a edição desse mês e todas essas matérias importantes do brasileiros empreendedores, e a Laine sempre de olho nos acontecimentos. Laine, obrigado pela participação, viu? Quero deixar um abraço para você. É sempre um prazer estar participando do Mundo Afora. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Laine. Pois é, a gente está aqui no Mundo Afora e tem um vídeo que o casal de caminhoneiros, ele mandou para a gente aqui, que eles... Mas vamos fazer o seguinte, Adriano, vamos chamar o nosso intervalo e daqui a pouco a gente mostra esse vídeo da Paty e do Daniel, que é um casal de caminhoneiros. Esse casal está nas estradas dos Estados Unidos, eles sempre mandam para a gente os pontos onde eles estão. Eles vão falar sobre a Filadélfia. Daqui a pouco a gente mostra, vamos ver o que os nossos apoiadores trazem nesse VT comercial. Vamos lá. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal.
Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Bem-vindo ao Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais. Há mais de uma década, nossa equipe de mestres e doutores tem proporcionado tratamentos odontológicos de excelência. Nosso centro cirúrgico de ponta, com médico anestesista e todo o suporte de um hospital, garante a segurança em cada procedimento. No Implar, a ciência se une à excelência para transformar vidas e sorrisos. Junte-se a nós para uma experiência inovadora em tratamentos odontológicos. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Eu estou recebendo hoje no estúdio o cientista político Evandro Migotti. Daqui a pouco ele vai falar de 2 programas do Donald Trump, importantíssima essa informação. Mas antes eu quero mostrar um vídeo do casal de caminhoneiros lá nos Estados Unidos, a Paty e o Daniel. Eles viajam, eles percorrem todas as estradas dos Estados Unidos. Eles passaram pela Filadélfia e mandaram para o Mundo Afora um vídeo especial. Vamos ver o que eles mandam para a gente. Bom dia, Mundo Afora. Bom dia, Walter. Aqui é a Paty. Que é o Dani da Paty. E hoje nossa aventura é na Filadélfia. Vamos lá. Vamos mostrar gente. Tudo que a gente encontrar por aqui. Com certeza. Beijão. Beijo. Do casal, Paty, Daniel, obrigado, eles sempre mandando coisas aqui para o Mundo Afora. E é importante, e por falar de entretenimento, vamos falar do Roberto Trevisan. Roberto Trevisan, ele vem aí com um novo vídeo, que ele fez uma homenagem ao Raul Seixas, que completou 80 anos se estivesse vivo, e o Roberto Trevisan fez uma homenagem ao Raul Seixas. Vamos ver o vídeo. A música chama Eterno Raul. Vamos ver o vídeo que o Trevisan mandou lá dos Estados Unidos para o Mundo Afora. Ao programa Mundo Afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga. Um abraço a todos aí em Poços de Caldas. E não deixem de assistir o novo vídeo em homenagem ao nosso grande Raul Seixas. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Um abraço a todos. É isso aí, galera, essa homenagem vai ao rei do rock and roll do Brasil, nosso grande Raul Seixas. Foi na Bahia que surgiu esse poeta, cantor, compositor, é o nosso Raulzito. Suas canções falam de amor, tem um balão mágico e um disco voador. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e nunca mais voltou. Lá em New York conheceu John Lennon, cantaram juntos Yesterday, Let It Be. No rock and roll fez a sua história, é o homem das aranhas, um cowboy fora da lei. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e o disco voador. É isso aí, galera. Esse é o nosso grande maluco, beleza? Raul Seixas e seus amigos Paulo Coelho, Pena Seixas, Claudete e muito mais. A saudade desse nosso legendário cantor, compositor, é o nosso Raul Seixas. Seu legado sempre lembrado aqui entre nós como o rei do rock and roll.
Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e nunca mais voltou. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e o disco voador. É isso aí, galera. Saudades do nosso grande Raul Seixas. Abraço aí o Roberto Trevisan com o eterno Raul. Agora vamos voltar aqui, conversar com o Evandro Bigotti, nosso cientista político. Evandro, eu gostaria que você falasse desses programas importantíssimos do Donald Trump, que tomaram as manchetes no mundo inteiro, nos Estados Unidos, não se fala em outra coisa. Mais duas medidas em que Donald Trump vai atrás dos imigrantes e dessa vez, pior ainda, atrás das crianças que não têm documentação. Então vamos explicar. Há dois programas nos Estados Unidos. Um deles chama Head Start, um programa que faz uma conexão entre a educação infantil e a educação básica. Esse programa ele é desenhado para pessoas de baixa renda e ele fornece todo um apoio para as crianças conseguirem fazer a transição. Crianças, tá? Esse programa sempre foi aberto, ele começou em 1965, então não é um programa de Donald Trump, não é um programa de um presidente americano, Joe Biden, que ele tentou desfazer, é um programa que existe há mais de 50 anos, apoiando famílias, apoiando crianças de baixa renda a fazer a transição da creche para o ensino fundamental. Ele não quer mais que crianças que estejam ilegais no país tenham acesso a esse programa. Muito triste. O segundo é um programa um pouco mais amplo, mas também especificamente desenhado para famílias de baixa renda, que é um programa que existe há mais tempo ainda, desde 1939. Ele chama SNAP, é uma sigla em inglês, e é basicamente o governo fornecendo dinheiro para as pessoas conseguirem suplementar os seus alimentos. Então, hoje em dia, o programa começou lá como se fosse um selo que você trocava ele por mercadorias no mercado. Hoje em dia ele é um cartão de débito, onde o governo deposita uma certa quantia, muito parecido com o nosso Bolsa Família. Só que ele existe lá nos Estados Unidos desde 1939. Um programa muito eficaz também para ajudar as pessoas de baixa renda, sejam legais ou ilegais. Aí nós estamos falando também de pessoas idosas, pessoas que têm renda fixa, a complementar a sua alimentação, a garantir o básico da alimentação. Ele não quer que pessoas ilegais tenham acesso a esses dois programas. Então, a gente vê a perversidade que é necessária para manter viva uma narrativa política. A narrativa política de tornar os Estados Unidos grande novamente. E isso vai ser outro tiro no pé, porque existe também um efeito cascata. Pois é, essas são as medidas do Trump que surpreende, né? E as pessoas que estão nos Estados Unidos cada vez mais surpreendem com essas novas medidas, e quem não tem documentos, na verdade, entrou por um corredor sombrio, onde os acontecimentos são muito inesperados, imprevisíveis, seja onde que a pessoa esteja, numa rodovia, num supermercado, numa farmácia, desculpa, a batida a truculência da Polícia de Imigração. Claro, eles estão cumprindo um papel do governo federal, tem que agir, mas nessa ação muitas coisas desagradáveis, indevidas, acabam acontecendo. Agora tem uma coisa boa dentro de tanta situação para você que viaja, claro. Se você for aos Estados Unidos, então, desde ontem, o Trump assinou uma medida nos aeroportos, naquele esquema de segurança, que você vai sair do país ou entrar no país, dependendo se você vai para um estado para o outro, tem que tirar sapato. Quando você passa pela segurança, você tem que tirar sapato, tem que tirar relógio. É uma situação constrangedora. Tem que andar descalço, passar por um processo. Enfim, é um esquema de segurança, mas a partir de agora não precisa mais. Pelo menos
você está livre de tirar os sapatos, que é desagradável. Você está vindo, chegando, tem que tirar sapato, tem que passar, é um estresse. Somente tem pessoas que ficam estressadas, mas é um método de segurança dos Estados Unidos, que agora, pelo menos, a questão de tirar os sapatos foi excluída, então, pelo menos as pessoas tinham preocupação, porque a meia às vezes estava furada, o cara, enfim, todas aquelas situações que surpreendem brasileiros e pessoas no mundo todo, e era constrangedora a situação. Então, isso, pelo menos essa parte, ficou resolvida. Esse é o programa Mundo Afora, a gente está chegando na etapa final do programa. Eu queria agradecer a Di Ferreira, que veste o apresentador, a Di Ferreira, que mais de 30 anos, ela confecciona ternos, camisas, gravatas, deixa o homem elegante para os eventos corporativos, festa, enfim, qualquer atividade pública, você está sempre bem apresentável. O telefone está aí, 3714-7989. Fala que você assiste o Mundo Afora, com certeza você vai ter um desconto especial. Mandando um abraço ao Ferreira e toda a equipe aí da Di Ferreira, que tem preços baratos, aquela história. Quem produz, quem confecciona, oferece preços melhores. Pois é, a gente está chegando na etapa final do programa Mundo Afora. Evandro Migotti, queria agradecer a sua presença aqui, sempre muito importante. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Muito obrigado novamente pelo convite, Walter. Um grande abraço ao pessoal de casa. Todo o pessoal aqui na TV Poço sempre me recebe super bem. Nas redes sociais é fácil de me encontrar, @Evandro Migotti. Pois é isso aí, gente. Eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, o Vitor Imese, Silvano Alves, a supervisão do Marco Guedes, enfim, Juscelino, toda uma equipe que você não vê, mas que está aqui dando suporte, nos ajudando para que a gente possa fazer um programa importante, relevante, com informações precisas. Porque o Mundo Afora, ele é voltado para as famílias, principalmente aquelas famílias que têm parentes nos Estados Unidos, que estão muito atentas ao mundo afora para saber de fato o que está acontecendo com os imigrantes. Gente, não tem mais tempo, um grande abraço, ótimo final de semana, domingo tem reprise, e lembrando que o programa agora é transmitido ao vivo pelo YouTube. Grande abraço, fiquem com Deus e a gente volta. Tchau.